A Luíse, que é a minha convidada e a escritora que hoje veio aqui apresentar o seu livro, é que me vai dizer se isto não tinha aqui uma toada de sambinha no meio, este fado. Sim, adorei esse fado. É giro, não é? Eu adoro fado. E Pois, acho que esse fado contemporâneo. Eu até no Brasil, por coincidência, produzo um espetáculo lá que chama Contando Fados. Com fadistas portuguesas? Com a Carolina Floari, que é uma atriz portuguesa que canta, é atriz e está morando no Brasil. E esse espetáculo fez um sucesso ano passado. Então, que bela coincidência. Nossa, a vir aqui logo num programa em que tem temos uma jovem fadista que nos dá aqui toadas musicais muito diversas, para além daquele fado, a essência daquele fado como nós o conhecemos, mais clássico. Exatamente. Mas agora vamos falar da Luíse. Explique-me, é portuguesa, é brasileira, é alemã? É a mistura de tudo isso. De tudo. O Brasil é um país, como o Brasil é um país jovem, né? A gente diz que no Brasil a gente é um pouco de tudo. E eu tenho avós portugueses e avó alemã. Meus avós são do norte de Portugal, Guimarães, Amarante, daquela região. Então Amarante já é Trás-os-Montes, e aí tenho uma mistura. Guimarães lá. Então tenho esses avós portugueses, né? Minha mãe já nasceu no Brasil e meu pai também. E do meu lado paterno, eu tenho uma avó alemã. E também um bisavô português do lado paterno. Então, eu realmente só do lado paterno vem pouco de Portugal e um pouco da Alemanha. Vem, mas vem mais próxima dessa parte da Alemanha. E os maternos portugueses. E a Luíse já nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro? Nasci no Brasil, nasci no Rio, né? Mas tem uma ligação, sempre tive forte com Portugal. Inclusive, nos meus trabalhos, os 3 romances históricos, né, que eu lancei, todos têm a ver com Portugal. Né? O primeiro... Isso é uma paixão que tem, uma paixão que lhe foi transmitida? Eu não sei, eu gosto. O primeiro romance que eu escrevi, que não foi lançado ainda aqui, o segundo foi esse agora está sendo também. Os 2 últimos pela saída de emergência, né? Minha editora portuguesa. Mas o primeiro eu trabalhei muito com a questão da Inquisição. Dos judeus convertidos aqui durante a Inquisição. Muitos foram para o Brasil, os cristãos novos, e foi o primeiro romance histórico. E aí depois eu lancei um segundo chamado Uma Praça em Antuérpia e agora Sonata em Auschwitz. E na Praça em Antuérpia eu falei muito do Aristides Sousa Mendes. O nosso cônsul português, fantástico. O nosso Schindler, não é? Eu acho que mais até do que o Schindler, né? Eu acho que o trabalho do Aristides é uma... Fico feliz que agora eu acho que ele está realmente sendo reconhecido. O mundo, eu acho que está conhecendo a história do Aristides, que é belíssima e uma história para Portugal muito bonita, né? Só o Spielberg é que não pegou nela antes de fazer a lista de Schindler. Pois mas aí o meu livro, que é Uma Praça Antuérpia, que fala sobre o Aristides, os direitos foram vendidos para um diretor brasileiro, que é o Breno Silveira. Já tem muita gente assistindo. Os direitos desse seu segundo livro foram vendidos para se transformarem num filme. E é o Breno Silveira, que é um diretor brasileiro, bem conhecido para as comunidades brasileiras e portuguesas que estão ouvindo. Muito bem. Ora, hoje está cá para falar desta sonata em Auschwitz. Nós temos um pequeno filme para apresentar o livro. Isto é obviamente assim uma espécie de murro no estômago, não é? Sempre que se fala de Auschwitz, as imagens são sempre de uma dureza, mesmo que sejam lugares vazios, mas sentimos que são habitadas por toda a dor
que passou por ali. Antes de perceber porque é que escreve sobre estes temas, qual é a história desta sonata? Porque aqui a música mistura-se mesmo com a história desta Amália, não é? Sim. E, inclusive, até foi uma música composta, tem essa música, é essa música que tocou nesse book trailer, né? E essa música foi composta até pelo meu sobrinho, tem 24 ao mesmo anos, tempo a idade do personagem, sim. E o seu sobrinho compôs ao mesmo tempo que eu escrevia. Que a Luísa escrevia? Porque o livro, Sonata em Auschwitz, é sobre um jovem alemão, um oficial alemão, que num determinado momento da vida dele, Deixe-me só interrompê-la, mas tenho que mostrar isto. A partitura da sonata está aqui no final do livro. Portanto, um leitor com mais conhecimentos musicais pode-se atrever a tocar a música no final do livro. É muito interessante a ideia. E dá para escutar no site, que é o luisvalente.com. Tem lá toda Portanto, podemos ouvir a música enquanto lemos o livro. Mas sim, então, esta história. A história é sobre um oficial alemão, jovem, 24 anos, que ele num determinado momento da vida, no final da guerra, ele é mandado para Auschwitz. E nesse período que ele está em Auschwitz, ele, por um acaso, existe uma mulher, uma judia grávida, que é a Adele, e ela dá à luz num barracão, e esse soldado tá ali, na hora que aquela criança está nascendo, e ele tem ali um dilema entre salvar aquela criança ou mandá-la para a câmara de gás. E ele resolve salvar essa criança. E a partir daí, é uma opção que ele faz na vida dele, enfim. Que implica todo o progresso da vida dele? Exato, sim. E aí o que acontece? Porque o prólogo do livro é ele com essa criança. E aí depois tem a personagem Amália, fala, onde é que surge a Amália? Bom, a Amália é a neta desse oficial. Então o livro ele se passa em vários períodos, né? No final do século XX, né? 1999, 2000, e a gente volta ao período da guerra. Então o que acontece? Essa portuguesa, que é a Amália, e que o nome também dias, não é? E a Amália é um nome em homenagem no livro à avó dela, que adorava fado, enfim, a Amália gosta do fado. Isso. Porquê é que a personagem com o nome português vai buscar um nome que é tão emblemático na história de Portugal e que é um cartão de visita do Portugal contemporâneo, que é o nome da Amália, a Amália a fadista, não é? E eu gosto muito da Amália, foi uma homenagem que eu fiz ao nome da Amália, mas no livro, a Amália, os pais dela ela é filha de um alemão e de uma portuguesa, mas ela nasceu em Moçambique, os pais, na verdade, foram exilados, ela nasce lá na década de 70, ainda antes da Revolução, depois volta para Portugal, pequena, depois da Revolução. Mas os pais, curiosamente, tinham batizado ela de Amália por causa da avó dela, e não por causa do fado. Mas ela fala isso, né, na época, porque até eu acho que uma geração que não gostava muito de fado, depois o fado voltou a ser retomado em Portugal. Com o fado, aliás, veja-se, como vimos a Catarina há pouco a cantar, realmente uma nova geração de fado. E aí a Amália, quando ela, por acaso, ela chega às mãos dela, uma partitura de uma sonata, que é a Sonata para a Raia, e aí, a partir dessa partitura, ela vai descobrir o passado da família dela, porque o pai veio pequeno para Portugal e ela nunca soube desse passado nazista. E aí ela vai investigar e vai chegar esse avô, que é o Frederick, que é esse soldado, e ela chega a esse avô justamente porque essa partitura foi composta por uma criança. Então, quer dizer, a história toda é a Amália pesquisando. A Amália faz o elo de ligação das várias épocas, dos vários locais, para deslindar esta história que está um pouco no silêncio daquela família. Não se fala do passado nazi da família. Agora, este livro tem muito a ver com um encontro que a Luísa teve com uma sobrevivente nazi. Que era o que assim, é uma coisa que me marcou muito. Eu sempre escrevi, depois que eu escrevi sobre o Aristides, eu queria escrever um livro que tivesse precisamente o Holocausto como pano de fundo. E aí, há 2 anos, eu conheci uma sobrevivente do Holocausto. Na época, quando eu a conheci, Dona Maria Efremov, ela tinha 101 anos. E ela me contou a história dela. Ela chegou grávida em Auschwitz em 1944, passou pela seleção do Dr. Mengele. Ele não acreditou que ela estivesse grávida. Naquele momento da seleção, a mãe dela, a irmã, a sobrinha, todas foram direto para a câmara de gás. Ela e uma irmã não foram. Ela era jovem, enfim, ela de origem iugoslava. Ela estava na época do domínio da Hungria, né?
E ela ficou nesses meses, ficou meses em Auschwitz e teve o neném lá num barracão. E a única coisa que ela sabe é que era uma menina, porque na hora que o neném foi tirado dela, provavelmente foi para uma câmara de gás. Então ela nunca mais soube Nunca o destino desse soube. filho. E quando ela me contou essa história, eu pensei, e aí eu acho que onde a gente trabalha com ficção entra, né? Eu falei, e se esse bebê tivesse tido um outro caminho? E se esse soldado tivesse Dado salvo outro aquela caminho, criança? E levaria ele até a questionar a postura dele, a posição dele naquele momento ali, em frente ao nazismo. Então o livro fala muito sobre isso. É um livro sobre a vida, sobre perdão, sobre os heróis anônimos. Esse soldado, de certa forma, o Frederick vira um herói anônimo. Os sacrifícios também que foram feitos por alemães, por outras pessoas que na guerra, como o próprio Aristides, que ajudaram, né? E realmente se sacrificaram, né? Como é que uma pessoa que é de origem alemã consegue escrever com algum desassombramento sobre a Alemanha, quando a história da Alemanha, obviamente, é também uma parte da história negra do mundo. Esteve envolvida numa parte tão negra da história uma parte do bem mundo. sombria, né? Mas como é que... Como é que se defende ou não se defende o país, as origens? Como é que se lida com isso? Eu acho interessante, quando comecei a me interessar por essa temática, né, minha avó, né, que é meu lado alemão da minha avó, eu descobri que o pai da minha avó tinha sido judeu e a mãe dela não. Então, mas isso nunca foi falado na minha família. E o que eu fui descobrindo em todas as pesquisas que eu venho fazendo é que os alemães, principalmente depois da guerra, eles são, na verdade, acho que é o país hoje que é menos antissemita, é o país que mais educa, que mais fala sobre esse período do nazismo. Então, porque eu acho que para a Alemanha foi realmente um período muito sombrio. O nazismo era um regime, a Exatamente. população era, enfim... não era necessariamente nazi, nem não defendiam todos aquelas... E acabaram por ser vítimas do final da guerra. O povo acabou por ser vítima de ter perdido a guerra, não é? E sofreram muito e durante muitos anos também. Na Alemanha, em outros países da Europa. Então, o que eu procuro no livro muito é mostrar são os alemães que não foram colaboracionistas, os alemães que fizeram, que ajudaram, que foram heróis anônimos e que a gente não sabe, não tem nome, né? Eu falo muito disso. Agora, acho que o ponto maior do livro, né? O livro foi lançado no Brasil em novembro e em Portugal está sendo lançado agora, né? Agora a gente vai lançar aqui em Lisboa, na FNAC do Chiado, agora no dia 24. Sim, quinta-feira. Quarta-feira, sim. Quarta-feira e também em Santarém, na Bertrand de Santarém. E porquê Santarém. em Santarém? Porque sempre quando eu venho a Portugal, eu fico hospedada em Santarém. Eu acho uma cidade linda. E eu digo para as pessoas, visitem Santarém, porque é a capital do gótico, do Ribatejo. Ai, que engraçado. Eu adoro, eu rodo Portugal inteiro. Uma cidade linda, cheia de atrativos, enfim. Sente-se um bocadinho portuguesa? Ah, sim. Eu queria muito. Eu espero um dia, talvez, fique mais tempo em Portugal. Eu acabo ficando bastante tempo, mas eu gostaria de ficar mais meses, porque sempre os meus livros têm esses personagens portugueses, né? O próximo livro, né, que eu estou, enfim, já está pensando, a bolar o próximo livro. Provavelmente alguma coisa sobre o período da Inquisição, então vai ter muito Portugal. Portanto, tudo o que tem a ver com os caminhos dos judeus ao longo da história é algo que a fascina. Sim, porquê? Exatamente. Olha, não sei, Mas não é judia? Não sou. Mas é inexplicável e já é o 6º trabalho que eu faço com isso. Eu fiz um documentário chamado Caminhos da Memória, a trajetória dos judeus em Portugal, no ano 2000. Esse que foi premiado no Independent New York de Nova York Festival. Depois eu fiz um outro que chama Estrela Oculta do Sertão. No Brasil ele foi bem divulgado e foi para vários festivais no mundo, que é sobre essa origem cristã nova, que veio justamente dessa herança portuguesa no Brasil, né? Dos cristãos novos que fugiram para o Brasil. Para o Brasil. E depois saíram, depois da expulsão dos holandeses, né? Em 1654, foram os que fundaram Nova York. Então, tem sempre uma ligação com Portugal e com essas origens judaicas. Uma porta de saída ou de entrada, mas mais de saída destes fluxos dos judeus ao longo da história. Portugal tem uma história fantástica com isso. Eu acho que as pessoas hoje, o mundo tem visto mais isso.
Agora, o Sonata, eu acho que o que eu tenho tido mais de resposta, né, que eu recebo muitos e-mails, enfim, porque ele é um livro muito sensorial. Eu procurei abordar o lado mais humano. Então, eu pego a personagem da Adele, que é a mãe da menininha, foi essa mulher que deu à luz lá, inspirada na Dona Maria, mas é uma leve inspiração, é uma personagem totalmente ficcional. Mas eu procurei mostrar assim, como é que foi para ela começa com 14 anos e acaba com quase 80 o livro. Como é que foi a ascensão do nazismo, as coisas que ela foi perdendo, como é que era para ela menina, depois ela já adolescente, depois ela, quando engravida, ela sai da Alemanha com a família, vai para a Romênia, fica num gueto, depois pega o trem e vai para Auschwitz. É importante porque, bem vistas as coisas, já vão passar 73 anos desde a Segunda Guerra Mundial, não é? E o que é facto é que nas gerações estas memórias vão-se perdendo e se calhar os filmes também já não põem a tónica tanto neste tema como punham há 20, ou 15 anos ou 10 anos. E, portanto, para esta geração é importante voltar. Estou a falar de uma geração que tem agora 30 anos. Voltar a estes temas, relembrar que isto aconteceu, que este horror todo aconteceu. Não quer dizer que não esteja a acontecer noutros pontos do mundo, porque nós focamos muito no Ocidente, na Europa, na América e no Brasil e esquecemos às vezes do Médio Oriente e do Oriente, onde acontecem atrocidades terríveis e quase equivalentes a esta ou equivalentes. Mas convém lembrar que na dita Europa civilizada passaram-se coisas horríveis, como só esse episódio de uma mulher dar à luz, saber que o bebê é uma menina porque por instantes o olhou acabado de nascer e desapareceu. E isto é, obviamente, uma coisa terrível e muitas pessoas não sabem a dimensão deste horror que se passou aqui no centro da Europa, principalmente os jovens, Auschwitz, na Polónia. E os jovens, por exemplo, eu tenho feito muitas palestras com jovens. Aqui eu tive lá no Liceu Sá da Bandeira, em Santarém, com 150 crianças, quer dizer, adolescentes, né? E muito interessados no livro. E eu procuro fazer um livro assim, com capítulos curtos, com ganchos de suspense. Ele tem uma trama que você só se descobre efetivamente o que aconteceu no livro nas últimas 2 páginas. Então são 360 páginas. E é uma maneira, porque eu costumo dizer assim, eu conto uma história e a minha base, onde eu piso, é a história verdadeira. Então os fatos históricos são todos verdadeiros. O trem que a Adele vai para o campo, esse trem existiu. Eu tenho uns trens todos que seguiram. E faz sempre as histórias depois de visitar os locais, não é? Sim, eu faço as visitas para tentar recriar o máximo. Eu tive 3 dias lá no campo, né, de Auschwitz, na Polônia. E foi a primeira vez? Não, eu tinha estado em 2005 e voltei agora. É realmente um impacto terrível. É terrível, mas eu acho que todo mundo deveria ir. Porque é um lugar que não existe mais, né? Os barracões foram destruídos, os fornos foram destruídos, mas existe ali, a gente sente a morte. Tem lugares em que a gente sente realmente a morte e quando a gente vê a dimensão daquele campo, né? E quando a gente escuta os sobreviventes... Estas são as tuas fotografias que tirou lá, não é? Sim, são fotografias lá do campo. Quando a gente... Daí são os trens, isso aí já é uma parte das fotos da Alemanha, de onde moravam os personagens na Alemanha. Enfim, eu vou sempre refazendo os caminhos, eu sei que aí eu canto também. A pessoa que de alguma maneira também inspirou esta história, a Dona Maria, não é? Viveu até aos 103 anos e morreu há muito pouco tempo, não foi agora em dezembro de 2017. Obviamente este livro também é uma homenagem à vida, ele é dela, dedicado não é? a ela, porque é muito bom, quem tiver oportunidade, quem tem oportunidade ainda de conhecer um sobrevivente, conversar, eles estão muito velhinhos, né? Eles já estão morrendo, mas é uma experiência assim única. Ou mesmo o Spielberg registrou vários depoimentos, né, na Fundação Shoah. A gente são depoimentos de várias partes do mundo e o que essas histórias todas, elas são parecidas. Isso que é importante para a gente sempre questionar os revisionistas e negacionistas que negam o Holocausto. Esses sobreviventes contaram suas histórias numa época que não existia internet. A questão é,
Tá? Como é que eles sobreviveram, não é? Do ponto de vista físico, é não é? Mas incrível, psicológico, como é que se sobrevive a uma coisa destas e se vive até aos 60 e tal anos, não é? Não, exatamente, até 100 anos. Né? Com esta memória, isso sim é que é sobreviver e é uma absoluta coragem. Luís, vou devorar aqui o seu livro, por coincidência estou a ler um autor português que também escreve sobre Auschwitz e sobre a América ao mesmo tempo, e a seguir vai logo aqui o seu, para não perder aqui o fio à meada deste momento da história. Vai lançar o livro em Portugal, já está à venda ou não? Já está em todas as livrarias. E quem quiser comprá-lo e esteja em França, na Alemanha, pode comprar através da internet a versão portuguesa, do português europeu, não é? A versão brasileira é portuguesa. A versão em português do Brasil e a versão português europeu. E a partitura só tem na versão portuguesa. Somos uns privilegiados, extraordinário. Eu adorava agora pôr-me ao piano a tocar isto. Mas por isso tinha que saber ler música e partituras e tocar piano. Portanto, já era assim uma coisa um bocadinho difícil de conseguir em tão pouco tempo. Luís, muito obrigada. Convido a ficar só mais um bocadinho connosco, porque vamos ouvir novamente